a noção de jornalismo mudou de tal maneira dos anos 50 para cá que se tornou uma coisa irreconhecível, mas as pessoas ainda acreditam que existe o jornalismo. Hoje não existe mais jornalismo no sentido clássico da coisa. Existe somente a definição que Lenin dava da mídia como não apenas um instrumento de propaganda e agitação, mas um instrumento de organização da sociedade. Quer dizer, a mídia organiza a conduta das pessoas, não só a conduta política, mas até a conduta pessoal. Ela dá ordens, ela determina quais são os valores, quais são os critérios, o que é o certo, o que é errado. Né? E se você não obedece, ela te pune, ela te castiga. Não é isso? Então, isso evidentemente não tem nada a ver com o dever de informar. Isso muito menos tem algo a ver com a cultura, com a educação. Né? É apenas uma manipulação grossa e cínica. Mas como o jornalismo se transformou nisso? E como é que nós reconhecemos a presença deste elemento por baixo de uma narrativa que ainda fala do dever de informar, da liberdade de imprensa, etc, etc. Ou seja, ainda para defender a atitude da mídia ainda se usa a mesma argumentação que se usava nos anos 50. Hoje, liberdade de imprensa significa você impedir que as pessoas contrariem a grande mídia. Isso é a liberdade de imprensa. É isso. Agora veja, se o professor Olavo tem ou não tem razão. Trazendo um pouco agora para nossa atualidade, vocês se recordem que a Jovem Pan foi censurada, né, por ser contrário à opinião da grande mídia. Não se esqueçam disso. E outra coisa, não sei se vocês estão sabendo, o canal no YouTube do Brasil Sem Medo, né, o BSM, que o professor Olavo era um dos diretores, teve o seu canal no YouTube excluído essa semana. Censura também. E veja bem, a Jovem Pan não é lá essas coisas também conservadora não. Lá dentro tem gente tanto de opiniões mais à direita quanto à esquerda extremista. Vai me dizer que o Guga Noblar é de direita agora, que o Leonardo é de direita. Não, não é porra. Então, é só alguns comentaristas discordarem um pouquinho do que a grande mídia fala que a censura vem. E agora é promovida pelo TSE. Nem posso falar muito disso aqui, né? Vocês já sabem o que é que acontece. Vamos continuar aqui. Então, exatamente, o termo significa exatamente o oposto do que o significado nominal disse. Como é que foi isso? De onde apareceu isso? Como é que se montou? Como é que está funcionando isso? E como nós podemos formar uma nova geração de jornalistas que não esteja afetada por isso. Notem que no Brasil isso tudo começou com uma iniciativa que foi do governo militar, que foi, primeiro, obrigar os jornalistas a ser sindicalizados. Como o Partido Comunista dominava os sindicatos, sindicalizando os jornalistas, eles ficam imediatamente à mercê do Partido Comunista. Segundo, obrigando os jornalistas a terem diploma. Para ter o diploma, eles tinham que frequentar as faculdades de jornalismo que eram dominadas pelos comunistas. Não é nada de exagero dizer que o Partido Comunista dominou 100% a classe jornalística, dominou todos os sindicatos jornalistas e a classe jornalística inteira e a formação dos novos jornalistas, né, transformando o jornalismo num instrumento leninista de organização da sociedade. A mídia tem mais força organizativa do que o governo. Isso acontece hoje dentro dos nossos olhos. E as pessoas não perceberam como isso foi acontecendo e como é absolutamente necessário desmantelar esse esquema. Isso levaria algum tempo, nós temos que reeducar as pessoas dentro dos princípios do que é efetivamente o jornalismo, porque o que se faz hoje não é jornalismo de maneira alguma, não tem nada a ver com jornalismo, nada. Inclusive, um traço notável que se observa é que até os anos 60 havia concorrência entre os jornais, entre as empresas jornalísticas, elas seguiam orientações diferentes, contrastavam uma com a outra e entravam em conflito. Hoje não tem mais. Houve uma reunião, não sei quando, não lembro quando exatamente, no Sindicato das Empresas Jornalísticas, onde todas elas entraram no acordo. Então, a opinião de todos os órgãos de mídia é exatamente a mesma. Quando tem alguma divergência pequenininha assim, não faz diferença no conjunto. Normalmente, hoje se usa, inclusive, a palavra narrativa para formar contraste com o mundo dos fatos. Quer dizer, existem os fatos e existe a narrativa. Né? Quando fala de narrativa dos fatos, não existe mais. Ou você tem os fatos que ninguém conhece, ou você conhece a narrativa que é imposta pelos órgãos de mídia, os quais, inclusive, acusam quem se opõe a ela de fazer a narrativa. Não é uma coisa incrível? Quer dizer, você tem, por um lado,
pouquíssimas empresas de mídia dominadas por comunistas, todas elas. Você não tem um diretor de redação que não seja comunista, nenhum, e todos trabalham de acordo, e daí quando aparece, por iniciativa popular, né, eleitores do Bolsonaro que começam a fazer vídeos pela internet e tal, daí eles dizem não, que existe uma milícia organizada, financiada de cima. E como financiada de cima? Vocês viram, o Bolsonaro não tinha um tostão furado para fazer a campanha, nem fez campanha, na verdade. Então, isso quer dizer que a iniciativa popular espontânea, que não é dirigida por ninguém, totalmente anárquica, é milícia organizada financiada do governo. E as empresas que vivem de dinheiro do governo, sempre viveram de dinheiro do governo, são a liberdade de imprensa. Então você vê que existe a inversão total da realidade. Né? E esse negócio está mais cínico cada dia que passa. Então, a imaginação mais porca e mais pueril e ao mesmo tempo mais venenosa virou o único critério de jornalismo, entre aspas, no país. É todo dia, você não pode ler um jornal, você não pode ver um noticiário de televisão, que a coisa não seja assim. Pois outro dia não tem um negócio que transferiram o meu genro aqui, que é diplomata, transferiram ele aqui para Washington, não, eu que tramei com o governo a transferência. Então, porra, eu fiquei sabendo pela mídia, eu não estou sabendo de nada. Claro que fiquei contente, porque vai ver ele, vai ver minha filha, né, que eu estou com saudade, faz tempo que eu não vejo. Né, e para mim é muito bom, mas eu não tramei coisíssima nenhuma. E vocês imaginam se depois das coisas que eu tenho escrito do Bolsonaro, se ele está muito contente comigo. Quer dizer, eu não falei nada contra ele, só fiz crítica inteiramente justa e falei para o bem dele, para ele acordar enquanto é tempo, porque se continuar assim, ele vai se ferrar. Por falar aí nessa parte aí dos esporros que o professor Olavo de vez em quando dava aí no presidente, tentaram jogar a imagem do professor contra o nosso presidente aí nesse período eleitoral, justamente por causa disso. Mas a dona Roxane, que hoje é a viúva do professor, desmentiu isso tudo aí, disse que com certeza o professor iria apoiar o Bolsonaro nessa eleição e que disse tudo o que disse porque o tinha como um amigo, que falava desse jeito porque queria o bem dele, né? E que certamente iria apoiá-lo nessa eleição. E é isso aí, meus amigos, que falta que nos fez o Olavo, né, nessa eleição. Desde o ataque aí que sofremos na semana passada aí no nosso canal, perdemos muitos inscritos. Então verifique a sua inscrição, deixa aí o gostei e ative as notificações e comente abaixo aí o que você achou, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal lá que eu abri no Rumble. Os links eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Nos vemos em breve. Até mais.